Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC, em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e nesse podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, a COP29, será que essa conferência virou um enterro? Diretamente de Baku, no Azerbaijão, Giovana Girardi conversa comigo e com Marina Amaral sobre os bastidores dessa conferência que pretende discutir os rumos do combate às mudanças climáticas no mundo. Tudo isso agora no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, então antes de mais nada, deixa eu cumprimentar aqui, né, minhas colegas de bancada, mas dessa vez eu vou começar de uma forma diferente, para quem está aqui pertinho, né? Marina Amaral, bom dia. Bom dia, Terto. Animada com esse episódio especial. Eu também. E deixei ela por último, porque como eu comentei na abertura, ela está falando diretamente de Baku com a gente hoje, onde já é meio, né, tá bem tarde ali, já é a noite, então deixa eu dar boa noite, fim do mundo, para Giovana Girardi. Boa noite, Terto, e bom dia para quem está aí no Brasil me ouvindo. A gente já fala aí, já volta para falar com você, Giovana, diretamente aí da COP29, mas feitas as devidas apresentações e cumprimentos, enquanto a batata do fim do mundo segue assando por mais uma semana, aproveite que você está aí nos assistindo e nos escutando e siga e assine este podcast onde você estiver. Se você quiser nos assistir, nós estamos no YouTube da Agência Pública. Se você quiser nos escutar, nós estamos em todos os tocadores de podcast. Inclusive, se você estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, você pode nos dar 5 estrelas para deixar a gente aí mais bonito nos algoritmos, na prateleira dos algoritmos. Também pode trazer mais olhos e ouvidos para essas conversas. Seja o nosso profeta do apocalipse. Agora que eu já passei o nosso chapéu, bora para o primeiro bloco, diretamente de Baku. Muito bem, então para começar, né, eu acho que a gente vai começar aí com uma pergunta que, enfim, é básica, eu mesmo tenho essa curiosidade, né, acho que para muita gente que está escutando também, né, e nunca foi uma COP, Giovana, a gente tem curiosidade de como é cobrir um evento desse tamanho, né, como é que funciona, vocês têm acesso aí a todos os lugares, como é que é o público, e, enfim, vamos começar por aí, depois a gente vai se aprofundando no clima. Legal, Terto. Realmente é um evento enorme, assim, para vocês terem uma ideia, a ONU divulgou ontem, segunda-feira, aqui, né, quando começava a COP, o número de delegados, e para vocês terem uma ideia, são mais de 66 mil pessoas. Então, assim, é muita gente e é uma loucura, porque essa COP particularmente, ela foi feita num estádio de futebol, num estádio olímpico aqui de Baku, então eles construíram toda uma estrutura de... colocaram uma espécie de um teto, né? Então criaram grandes salas, grandes corredores, e aí a gente está aqui dentro. E esse é um lugar muito peculiar, porque a gente não vê a luz do dia. A gente está o tempo todo, não sei se vocês conseguem ver um pouquinho pela minha imagem, mas tem esse teto preto, permanentemente, né, escuro aqui, e a gente não tem janela. Então a gente passa o dia inteiro trancafiado dentro deste espaço, e é muito estranho. Enfim, é o mínimo que se pode dizer, mas eu acho até que é uma coisa estratégica para que as pessoas não possam ver a luz do fim do dia e continuem negociando, né, sem fim. E aí você me pergunta sobre a questão do acesso, né, Terto? Realmente, assim, os jornalistas, eles têm um acesso que é grande, mas ele tem seus limites. Então, por exemplo, a gente pode entrar em algumas plenárias, mas não pode entrar dentro das salas de negociação, né? A gente tem acesso, claro, às pessoas nos corredores, né, e que são momentos valiosíssimos, porque em geral as pessoas dão informações ali de bastidor, elas vão contando o que está acontecendo, mas em geral em off, né, como a gente diz no jargão jornalístico, ou seja, a gente não pode citar quem disse, a gente, em geral, quem lê matéria sobre COP em geral vai ver assim, um negociador de um país em desenvolvimento disse que, ou fulano de nunca é fulano de tal, né, é sempre essas coisas assim meio indiretas. E também a gente conta com a ajuda do que a gente chama de observadores, que são normalmente dentro dessas salas, né, que são fechadas para jornalistas, mas esses observadores que não são pessoas que fazem parte da negociação, eles podem entrar, eles podem ver o que está acontecendo, e aí em geral eles fazem uns resuminhos, assim, dentro da sala que está negociando tal coisa, hoje o país tal travou as negociações, então a gente vai sabendo um pouco disso.
E aí, claro que a gente também tem acesso às nossas próprias delegações, né? Então, cada jornalista de cada país tem contato, claro, com os seus negociadores. A gente aqui tem contato com os nossos negociadores do Brasil, e aí eles vão dando informações pra gente, às vezes eles também falam em off, enfim. Mas é isso. E escuta, Giovana, como é que está o clima com a eleição do Trump aí? O pessoal tem comentado esse assunto? Como é que está se comportando a delegação dos Estados Unidos, que ainda é do governo Biden? O que você pode contar? Exato. Assim, eu acho que o resultado da eleição americana, ele realmente está pairando aqui na COP como uma grande sombra, assim, né? Até estava lendo uma análise hoje justamente de um desses grupos de observadores, né, que eu estava comentando anteriormente, que está vendo tudo lá de dentro, e ele fala assim, que o clima não é que se as eleições americanas vão afetar a cooperação climática, mas como. E aí, assim, tem gente que desde o pior cenário tá com medo de que tudo vai desmoronar, e tem muita gente tentando adotar uma postura meio de ver o copo meio cheio, né? Mas uma postura proativa do tipo, o problema não vai deixar de existir. A gente tem uma crise climática para lidar com ela, então a gente aqui, né, vai ter que ter uma readequação de forças para preencher esse vazio. E aí, assim, quando tem os discursos oficiais, né, a Conferência do Clima ela começou na segunda, e agora, na terça-feira, quando a gente está gravando, e na quarta-feira, é o dia que eles chamam de segmento de alto nível, que é quando vem para cá os chefes de Estado, né, tem alguns presidentes, primeiros ministros, no caso do Brasil, por exemplo, veio o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, quando essa turma, peso pesado, está aqui, são 2 dias em que eles fazem pequenos discursos para a plenária, né? Eles podem falar, se dirigir a todo mundo, né? Então, nesses discursos, por exemplo, a gente percebe de uma forma meio velada, assim, algumas pessoas assim falando, agora que estamos nesse momento que alguns grandes emissores estão caindo fora, sabe? Eles não citam os Estados Unidos, mas eles vão falando. Por exemplo, na manhã dessa terça-feira, o secretário executivo da Convenção do Clima da ONU, que é o Simon Steele, a Convenção do Clima da ONU é quem organiza, né, essas COPs. Ele estava falando numa coletiva de imprensa, e aí ele falou assim, que muitos dos jornalistas vinham fazendo matérias sobre implicações climáticas de eventos políticos nas últimas semanas. Então ele não cita, né, porque é até uma questão da diplomacia, né, você não fica apontando o dedo, às vezes, nesse cenário ainda que é tão incerto, né? Na segunda-feira, já no primeiro dia, né, da conferência, o chefe da delegação norte-americana, o John Podesta, ele é conselheiro do presidente Joe Biden para a política climática internacional, e ele está aqui chefiando a delegação. E ele já marcou uma coletiva de imprensa no primeiro dia para se dirigir à imprensa, mas isso também acaba servindo para passar recado, né, para as outras partes. E ele ficou tentando frisar assim, olha, mesmo com a mudança do governo federal, que os governos subnacionais nos Estados Unidos, ou mesmo o setor privado, vão continuar fazendo esforços para a transição energética, para uma energia mais limpa. Lembrou que, né, o Trump já tinha saído das negociações climáticas quando ele foi eleito presidente pela primeira vez, e ainda assim, né, pelas forças de mercado, porque a energia renovável foi ficando mais barata, que de alguma forma esse processo continuou, mesmo o Trump atravancando as coisas, né, mas algumas coisas elas meio andam sozinha, e ele quis dizer que essas outras forças vão continuar agindo. E ele ainda virou e falou assim, olha, a gente não pode dizer que, né, por causa, né, do que está acontecendo, a luta climática ela é muito maior do que uma eleição, né, do que um ciclo político em um único país. Ele tem toda a razão, só que, por outro lado, esse ciclo político, esses próximos 4 anos, se, né, mudar a presidência daqui a 4 anos, eles são muito críticos, né, esse período que vem se falando, né, até 2030, que é esse período que, se a gente não contiver, assim, muito rapidamente emissões agora, ou essa meta de manter a temperatura em 1,5 graus, já era, assim, então, esse momento é muito crucial para se perder um grande jogador, né, desse sistema, mas enfim. Agora, o que eu achei mais curioso é ele mesmo bancou o Sincerão, até publiquei uma reportagem na Pública, e ele fala assim, eu estou muito ciente da decepção que os Estados Unidos às vezes causam às partes do regime climático, e bom, só ouvir verdades ali. Bom, Giovana, assim, por falar em momento crítico e decepção, né?
Mais uma vez aí, né, um país que é um grande produtor de petróleo é escolhido como sede, né, da conferência. Isso não é uma contradição? Como é que a sociedade civil reage, né, a ter mais uma vez um país grande produtor de petróleo como anfitrião? Realmente, você tem razão, esse é o terceiro ano consecutivo, né, que a gente tem um grande país produtor de petróleo. Foi Egito há 2 anos, o ano passado foram os Emirados Árabes e agora o Azerbaijão. E sabe que descobri aqui, quando eu cheguei, que o Azerbaijão ele tem uma relação com o petróleo antiquíssima. O primeiro, diz a história, né, que o primeiro poço de petróleo que foi perfurado no mundo foi aqui, perto de Baku, onde a gente está fazendo a COP. Então, realmente, assim, é uma relação, né? O que esse país tem de riqueza, de crescimento econômico, de qualquer coisa que seja, está muito relacionado a petróleo, a principalmente gás natural. Você me perguntou como que esses lugares são escolhidos. É um revezamento, né? Então, assim, as COPs elas são realizadas cada vez numa região do planeta. Então, tem esse ano seria dentro desse rodízio a parte de Europa Oriental, né? Essa coisa meio antiga, esse fim ali, né, de antiga União Soviética. E aí tinha vários países que chegaram a se candidatar para ser a sede da COP desse ano. A Polônia, acho que a Romênia chegou a se candidatar. Só que o que aconteceu? Essas decisões elas têm que ser tomadas pelo bloco inteiro, né, pelo bloco de países que compõem a região da vez, né, a região do rodízio. Por exemplo, né, o Brasil vai sediar a COP no ano que vem e toda a América Latina teve que concordar, né, quando o Brasil se ofereceu, todos os demais países têm que falar, não, beleza, eu aceito que a COP seja no Brasil. E aí, quando esses países começaram a propor, Polônia e tal, a União Soviética, que faz parte, a União Soviética, olha eu, a Rússia, que faz parte desse bloco, começou a vetar todo mundo que estava contra ela na guerra contra a Ucrânia. E aí, por causa disso, ela foi vetando, só sobrou o Azerbaijão, foi a última, a última opção ali, no fim do ano passado, né, quando estava na COP de Dubai, chegou um momento que a gente começou a falar assim, gente, onde vai ser essa COP? Não vai ter COP no ano que vem, porque a Rússia não aceitava ninguém. Giovana, a gente tem a impressão que tem algumas COPs mais importantes do que as outras, né? Como, por exemplo, a COP de Paris, de 2015, foi uma COP super importante. Nessa escala, qual é a importância dessa COP que tem o financiamento climático para os países em desenvolvimento como tema? Você tem toda a razão, Marina. Realmente, algumas COPs são mais importantes que outras. Essa tem sido chamada da COP do financiamento e só isso já faz dela importantíssima, porque ela tem como missão, vocês sabem que COP, bom, para quem não sabe, eu vou contar agora. COP adora criar siglas. A própria COP é uma sigla, né? Conferência das Partes, que é difícil de entender o que é, e eles adoram. Tem sigla para tudo quanto é coisa. E agora eles inventaram mais uma, que é o tal do NCQG, que é uma sigla em inglês para Novo Objetivo Quantificado de Financiamento Climático, um palavrão, mas em bom português. Essa COP precisa definir quanto dinheiro vai ser colocado na mesa para ajudar os países em desenvolvimento a fazer tanto suas transições energéticas, né, reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, quanto se adaptar para os problemas das mudanças climáticas que já estão acontecendo. Então, lá em 2009, pela primeira vez se decidiu, o país rico tem que ajudar o país pobre. E aí eles chegaram numa soma que era, a partir de 2020, esses países ricos tinham que dar por ano 100 bilhões de dólares. Então, por 5 anos até 2025. Bom, não é novidade para ninguém, mas talvez para os nossos ouvintes possa ser, eles nunca alcançaram esse valor nesses 5 anos. Talvez eles tenham alcançado uma vez, que também é meio contestado isso. Mas, enfim, não se dá, né? Não se faz esse pagamento. E agora se foi combinado que tem que estabelecer um novo valor, porque já se viu que 100 bilhões é muito pouco. Tem gente que fala que para a ação climática justa, necessária, precisaria de tipo trilhões de reais, pelo menos 1 trilhão. E aí a gente então tem que passar de 100 bi para 1 trilhão. Então calcula, e é esse o grande desafio dessa COP. Conseguir falar assim, olha, beleza, a gente vai conseguir desempenhar tanto, quem vai pagar é fulano, beltrano e ciclano, quem vai ajudar é mais não sei quem lá, quem vai receber o dinheiro é fulano, enfim, é um grande nó que tem que se dar e é o mais difícil de todos.
de COP, é isso que precisa acontecer agora em Baku. Certo. Muito bem. A gente já continua aí falando com você, Giovana, no segundo bloco, mas agora a gente vai para a trombeta da semana, depois da vinheta. Em uma trombeta passada, eu havia dito que o jornalismo declaratório já tinha ido longe demais. Mas mal eu sabia que de tanto divulgar o que o Bolsonaro, que por sinal continua inelegível mesmo com a vitória do Trump, falou, a Folha resolveu logo deixar ele escrever uma coluna de opinião. Como se isso não fosse trombeta suficiente, esse espaço que a Folha deu para o Bolsonaro, o título da coluna surpreendeu mais pessoas do que a harmonização facial de Ricardo Nunes. Jair Bolsonaro escreveu uma coluna com o título Aceitem a Democracia. Jair Messias Bolsonaro, esse mesmo, escreveu uma coluna de opinião na Folha chamada Aceitem a Democracia. Olha, o que eu aceito é que não há mais nada possível a se comentar depois disso. E vocês aceitem que essa só pode ser a trombeta da semana mais desarmonizada do apocalipse. Um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo agora vai para o segundo bloco. De volta aí para o segundo bloco e de volta com a Giovana diretamente de Baku. Giovana, bom, a gente sabe aí que o Lula não pôde, né, ir para a conferência e o representante aí do Brasil é o vice-presidente Alckmin. Como é que ele foi recebido? E a ausência do Lula foi comentada aí na conferência? A ausência do Lula é sentida, né? Porque ele é meio popstar, né? Não sei se vocês lembram quando logo que ele foi eleito presidente, né, em 2022, não tinha nem tomado posse ainda. O primeiro compromisso que ele adotou foi viajar para o Egito, né, onde estava acontecendo uma das conferências do clima, e ele, quando ele chegou, assim, as pessoas cercavam ele, foi um troço de louco. Eu não estava lá, infelizmente, mas os relatos, as imagens, assim, são uma coisa muito interessante. É claro, né, que tinha aquele contraste, o governo Bolsonaro para as relações climáticas foi bem desastroso, então tinha muita expectativa em torno do Lula, e tinha, né, essa expectativa grande que ele viesse agora, porque, né, lembrando, a próxima conferência do clima é no Brasil, né? Então tem essa coisa de passar o bastão, né? Agora, o Brasil, você falou em apresentar resultados, né? O Brasil conseguiu reduzir 12% das emissões em 2023, basicamente, me corrija se eu estiver errada, pela queda do desmatamento na Amazônia, né? Isso tem peso, esse índice que o Brasil conseguiu? Como fica como fica em relação aos outros países esse avanço? Você tem razão, Marina, e isso com certeza já está sendo usado, porque é uma questão de moeda de troca, né? Nessas conferências, todo mundo sabe que precisa fazer mais do que vem sendo feito. Né, a gente já comentou aqui, acho que em outras edições do programa, hoje os esforços que todo mundo se dispôs a fazer quando assinou o Acordo de Paris levam o mundo para um rumo de 2,6 graus de aquecimento, o que é muito, pode ser catastrófico. Então, assim, todo mundo sabe que precisa entregar mais. Então, isso acaba um jogo de força, sabe? Porque um país pode virar e falar assim, olha, eu já estou fazendo a minha parte, você precisa fazer a sua. E aí, essa coisa de você precisa fazer a sua pode tanto ser você precisa reduzir mais suas emissões de gás de efeito estufa, mas como pode ser isso? Olha, você precisa colocar mais dinheiro na mesa, porque olha só como os outros estão se esforçando, enfim. Então, vir com resultado de queda do desmatamento é super importante, e o Brasil já está falando isso. Então, hoje, quando o Alckmin chegou aqui, ele se direcionou, ele conversou com pessoas que estavam presentes no pavilhão do Brasil, e lá ele destacou a queda do desmatamento da Amazônia, e aí ele nem está usando esse dado especificamente das emissões dos 12%, porque ele foi divulgado por uma organização paralela, né? Não é o dado oficial do Brasil, mas o dado que ele está usando, por exemplo, é a queda do desmatamento nos 2 anos, e desde que Lula assumiu, juntando, né, a queda do ano passado e a queda desse ano, que acabou de ser apresentada na semana passada, o Brasil junto já reduziu 45% do desmatamento na Amazônia, em comparação com os dados de 2022, e aí ele está falando, isso já evitou que
X milhões de toneladas de carbono fossem para a atmosfera. Então isso sim é uma coisa que ele está falando e que eles com certeza vão falar e vão falar internamente nas salas de negociação, porque é isso, é essa moeda de troca, né? Ó, a gente está fazendo, tratem de fazer vocês também. E ainda, né, continuando aí, falando do Brasil, né, a gente viu na sua matéria, Giovana, você comentando sobre a meta, né, de emissões que o Brasil vai apresentar e também sobre dúvidas de como o Brasil, né, qual vai ser a estratégia adotada para o Brasil atingir esse resultado. Qual é a repercussão disso aí, está sendo na COP, enfim, quais são os comentários, como é que tem sido recebido? Isso é importante, porque assim, desde que o Brasil foi confirmado como o presidente como o país sede, né, da conferência do ano que vem, eles buscaram fazer uma aliança, tanto com a presidência da COP do ano passado, que foi nos Emirados Árabes, com a desse ano aqui no Azerbaijão, e a do Brasil, e eles criaram uma expressão, né, que a Marina acabou usando e que foi adotada oficialmente, né, que é a tal da troika, que é essa ideia de trio, né, trio junto fazendo alguma coisa, que é uma expressão que acho que vem de guerra, se eu não estou enganada, enfim, mas isso não importa. Mas o ponto é que essa troika junta definiu que eles vão lutar pelo que eles chamaram de missão 1.5, que é o quê? Fazer com que todos os países apresentem novos compromissos que estejam alinhados com a redução de emissões de gás de efeito estufa, com a redução de emissões para conter o aquecimento global em 1,5 grau. Então é a tal da missão 1.5, né? Por isso esse nome. E aí, para isso, quer dizer, essa troika, considerando é como se elas estivessem construindo uma ponte, né, entre as conferências do clima para que houvesse mais unidade, para que houvesse mais coerência, para que o processo fosse mais fluido, digamos assim, né. E aí, então, eles, como essa troika, eles precisam passar o exemplo, digamos assim. Então, o primeiro país... e aí, só voltando uma coisa, assim, no Brasil, no ano que vem, é um momento muito chave, porque é quando os países precisam apresentar suas novas metas. O que aconteceu foi que essa meta ela foi apresentada de um modo muito atrapalhado, foi meio atabalhoada a coisa que eles fizeram, porque eles anunciaram, era sexta-feira no Brasil, 9 da noite, ou seja, dificultou a cobertura da imprensa, dificultou a gente poder fazer perguntas e tentar entender melhor o número que eles apresentaram. Só resumindo, assim, eles falaram que eles se comprometem a reduzir emissões de gás de efeito estufa até 2035 entre 59% a 67%. E aí isso, quer dizer, você gera uma banda, né, de tanto a tanto. Aí as críticas começaram a ser assim, bom, mas se vocês só reduzirem 59%, vocês já vão se dar como satisfeitos, vocês já vão falar que cumpriram a sua meta? E isso é ruim, porque 59%, é uma redução, a gente está falando em relação às emissões de 2005. É uma redução, claro, que é boa, mas não é o bastante. 67% é melhor, mas ficou meio confuso isso, sabe? E eles acabaram que não abriram espaço ali para perguntas. Aliás, eles nem fizeram uma coletiva de imprensa, né? Eles simplesmente publicaram uma nota na internet e é isso, temos uma nova meta. Essa meta, oficialmente, ela vai ser apresentada agora na quarta-feira, aqui em Baku. O Alckmin vai entregar para a Convenção do Clima da ONU, né, para o Simon Still, para o secretário da Convenção do Clima, e aí então oficialmente o Brasil depositou a sua nova meta, que tem outra sopa de letrinha que eu comentei, é uma outra sigla, chama NDC, que é de contribuição nacionalmente determinada, né, então cada país oferece a sua contribuição, então é outra sigla aí. Então é isso, o Brasil vai apresentar nessa quarta-feira a sua NDC, aí a gente vai conseguir ver esse documento, o que é interessante, porque aí sim a gente vai conseguir ver a letra miúda, sabe, o que está proposto nesse documento. Mas enfim, é isso, o Brasil está dizendo que ele tem uma meta ambiciosa, que ela está alinhada com essa missão 1.5, só que aí tem gente questionando, então há dúvidas, porque não existe uma metodologia muito clara que diga o seguinte, científica, que diga, é preciso reduzir tanto para estar alinhado com 1,5 grau. Então esse é o problema, sabe, o Brasil diz que está, mas há dúvidas. Certo. Bom, pessoal, vocês continuam acompanhando a cobertura da Giovana no site da Pública, com novas reportagens que vão trazer detalhes. E aí eu te pergunto, o que seria assim, um bom desfecho para essa COP? Aquilo que deixaria todo mundo de coração mais leve, acreditando no futuro?
Eu acho que é isso, né? Se todos os países fossem lá e falassem sim, vamos mobilizar US$ 1 trilhão para dar de forma como se fosse uma doação para os países em desenvolvimento fazerem as suas ações, esse seria o mundo dos sonhos. Assim, eu acho que 1 trilhão não vai se chegar, mas se conseguir aumentar de 100 bi, já é um bom negócio. Né, se conseguir definir esses termos, assim, a maior parte desse recurso vai ser dada como doação, ou vai ser com empréstimos a juros muito baixos, isso também é uma boa coisa, porque hoje, parte do dinheiro, por exemplo, que vai, né, nesse fluxo, é empréstimo normal, como se fosse de banco normal, então os países pobres acabam se endividando, né, o que é um problema. Então isso não é bem-vindo, isso eles não querem. Agora, vamos combinar o seguinte, sem Estados Unidos, com esse clima meio de velório que acaba tendo aqui. A gente tem visto que, a gente acabou não comentando muito, mas poucos chefes de Estado de peso vieram para cá. Não veio, claro, né, mas também não faria sentido o presidente dos Estados Unidos. Mas não veio Macron, o próprio Lula acabou não vindo, não veio o presidente da Índia, não veio, sabe, alguns nomes de peso não estão aqui. Então isso dá uma sensação de um pouco de esvaziamento. Então assim, o cenário posto aqui hoje não é dos melhores. Então, se pelo menos eles chegarem num acordo, já é uma boa coisa, porque se não chegar a um acordo aqui, vamos supor que essa COP acabe e eles falem, não, a gente não conseguiu definir esse novo esforço coletivo, essa nova meta de financiamento. Isso sobra para o Brasil no ano que vem. E aí, se sobrar para o Brasil no ano que vem, as coisas que o Brasil já teria que fazer, que são essa discussão sobre as metas de emissão, ela vai se acumular. E aí, a gente vai vendo falhas, né? Vai vendo failures ali, né, em inglês, assim, essa coisa, as pessoas vão falhando, não vão conseguir entregar. E aí elas não conseguindo entregar, aí a gente começa a ficar preocupado com o futuro do Acordo de Paris. Então é muito importante que tenha um acordo aqui, ele não pode ficar para a COP do ano que vem. Muito bem, né? Vamos ver aí o que essa COP nos reserva, né? E a Giovana vai contando tudo pra gente. Reforço aí o convite para todo mundo que está nos assistindo e nos escutando acompanhar a coluna da Giovana, que acho que, né, chegou a hora de antecipar a despedida da Giovana, afinal, como vocês viram, é uma conferência super puxada, tem vários dias, vou acabar dando boa madrugada para a Giovana, que se a gente continuar conversando. Então, Giovana, obrigado, a gente segue acompanhando aí a sua cobertura da COP29. Obrigada, gente, boa noite, bom dia, bom sei lá o quê, porque agora eu preciso dormir. Tchau, tchau. Bom, a Giovana vai indo e o que vem vindo é a luz no fim do túnel, com uma boa notícia trazida diretamente da redação pelo Anjo Gabriel. Vem aí a luz no fim do túnel depois da vinheta. Oi, gente! Eu imagino que você já tenha ouvido falar que a energia renovável é super importante para a transição energética e para reduzir a nossa dependência dos combustíveis fósseis. Mas um grande problema das renováveis é como armazenar toda a energia gerada pelo vento ou pelo sol. O jeito mais tradicional de fazer isso é com baterias de lítio, como as que a gente tem nos celulares. Mas o lítio é um recurso finito, que alguns estudos já mostram que as reservas que existem hoje não vão dar conta de atender toda a demanda por baterias que a descarbonização da economia vai exigir nos próximos anos. Mas é claro que eu não ia deixar vocês sem uma luz no fim do túnel, né? Cientistas do MIT descobriram uma forma de usar o concreto como bateria para guardar energia renovável. Eles criaram estruturas feitas de água, cimento e carbono, que já conseguiram carregar um celular. E agora eles estão desenvolvendo uma bateria de concreto para abastecer uma casa por um dia inteiro. Tudo bem, é verdade que a produção de cimento responde por mais ou menos 8% das emissões globais de gás carbônico. Mas enquanto ainda for preciso usar o cimento em construções, por que não aproveitar pilastras e fundações de casas como baterias? Eu vou terminar com um exemplo para te ajudar a pensar aqui comigo. Imagina que bom seria se garagens de ônibus elétricos pudessem usar as próprias estruturas para guardar a energia que abastece os ônibus. As informações são da BBC. E depois dessa luz no fim do túnel, é hora de agradecer a quem ilumina a Pública. São as pessoas que contribuem todos os meses com o projeto de Aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens, investigações e formatos como este aqui. Se você quer fazer parte dessa verdadeira arca de salvação, acesse apoie.apublica.org, apoie.apublica.org e veja lá as opções para continuar contribuindo com o nosso trabalho.
E você também pode contribuir com o Bom Dia Fim do Mundo enviando a sua sugestão de trombeta da semana e de luz no fim do túnel para correiodofindomundo@apublica.org. correiodofindomundo@apublica.org. Agora eu vou me despedir aqui da Marina Amaral. Até semana que vem, Marina. Até a semana que vem, Terto. Até o próximo Bom Dia Fim do Mundo. E no próximo episódio tem um recado importante aí que vai ser especial. A gente vai ter um convidado especial aqui na bancada. A Giovana não vai participar, tá? Mas o horário continua o mesmo, quinta-feira de manhã, em todos os tocadores de podcast, também no YouTube da Agência Pública. E segunda-feira, 11h30 da noite, através do canal Universitário. Boa noite, Fim do Mundo, para você que nos assiste no canal Universitário ou de Baku. Até semana que vem. Bom dia, Fim do Mundo.